Olá a todos, eu sou Hélio Silva e hoje vamos criar uma tela de login totalmente responsiva. Antes, é necessário entender a importância do design responsivo no Flow, enfatizando sua capacidade de possibilitar a criação de interfaces de usuário visualmente atrativas e adaptáveis em diferentes dispositivos e tamanho de tela. O design responsivo é explicado como uma técnica essencial para garantir a adaptação dinâmica e precisa de layouts e interfaces de smartphones, tablets e desktop dentro do contexto da plataforma. Resumidamente, o design responsivo é como seu layout e o conteúdo inserido dentro dele se adapta a diferentes formatos de tela. Agora vamos partir para o Flutter Flow para criar o nosso layout. Vamos criar nosso projeto, clicar aqui em Create New, eu vou colocar o nome como Login Responsive e vamos criar. Aqui eu não vou fazer nenhuma configuração, né, que a gente não vai utilizar banco de dados nem nada. Eu só vou selecionar um tema, você pode clicar, segurar e arrastar. Eu vou escolher esse tema aqui, né, o clássico elegante, vocês podem escolher qualquer um. Vamos fechar, pode clicar aqui em Skype e pronto. Então, pessoal, essa estrutura de layout que a gente vai criar aqui, ela pode ser criada de várias formas, porém eu considero essa forma a mais simples e eficaz. Ela funciona muito bem para a gente trabalhar com a responsividade. A gente vai começar criando aqui o nosso layout. Primeiramente, vamos deletar o webbar e deletar também a coluna. Vamos deletar todos. Aqui em Homepage, eu vou desativar a área de segurança e vou clicar aqui nessa opção em Canvas Settings e vou também desativar a Safe Area. Feito isso, está pronto para a gente começar a criação. Então, vou selecionar aqui o Homepage e vamos adicionar um container. Então, esse container vamos fazer algumas configurações. Ele vai utilizar todo o espaço que tem disponível na tela. Então, eu clico aqui em Infinity, tanto na largura quanto na altura. Então, eu fiz essa definição. Aqui embaixo, eu vou adicionar um gradiente. Então, eu marco essa opção. Em Color 2, eu vou colocar aqui o amarelo. Então, meu gradiente vai ficar dessa forma. Vocês podem mudar a cor de acordo com a necessidade de vocês ou a cor que vocês quiserem. Aqui em Container eu vou adicionar uma coluna aqui, e eu vou apenas centralizar todo mundo. Então eu marco essa opção e marco também essa opção aqui. Dentro dessa coluna eu vou adicionar outro container. Então eu vou adicionar aqui. Esse container a gente vai configurar ele agora como Infinity na largura, e aqui na altura a gente vai deixar limpo, sem nenhum valor. Então vai ficar dessa forma. Aqui embaixo, em Max, que no caso vai ser a largura máxima, eu vou definir o valor de 650. Então essa é a configuração que a gente vai fazer aqui. Aqui em cima, em Fill Color, eu vou deixar o branco, aí vocês podem também selecionar qualquer cor, e eu vou somente diminuir aqui a opacidade desse branco. Vou deixar aqui em 10%. Então eu vou usar a cor e vai ficar dessa forma. Dentro desse container, vamos adicionar outra coluna. Vamos também centralizar aqui, dessa forma. E dentro dessa coluna, vamos adicionar outro container. Esse container aqui, eu vou definir a mesma configuração. Então, vamos marcar aqui como Infinity na largura, sem valor na altura, deixa sem nenhum valor, né? E aqui embaixo, na largura máxima, eu vou definir o valor de 500. Então, o que que acontece? Esse container aqui, ele vai pegar, né, a estrutura completa do nosso layout, e esse container vai ser onde vamos adicionar o conteúdo da nossa tela de login. Então, vai ficar aqui dentro desse container. Aqui eu vou adicionar uma coluna. Então, aqui já temos praticamente definido o nosso layout, né, a nossa estrutura para montar a tela de login. Então, eu vou selecionar o meu container e vou também tirar a cor do background. Pode ver que está selecionado aqui o branco. Então, vou remover essa cor. Vou clicar aqui em Clear Color. E ele vai deixar sem cor. Prontinho. Agora vamos começar a montar a nossa estrutura. Então, aqui em Color, eu vou adicionar uma linha. Então, vou selecionar aqui o Raw. E dentro dessa linha, vamos adicionar outra coluna. Nessa coluna, eu vou adicionar mais dois textos. Então, eu seleciono aqui. Vamos adicionar o primeiro texto. Esse primeiro texto vai ser com o nome login. Eu vou fazer também as configurações iniciais, vou definir aqui o tamanho de 18 e vou colocar extra bold, vai ficar dessa forma. Vou duplicar, eu vou selecionar o texto aqui, aperto Ctrl D, seleciono o texto de baixo e aqui eu vou diminuir para o tamanho 14 e vou colocar light, vai ficar dessa forma aqui. Vou colocar uma frase, faça login para continuar. Vocês podem ver que eu estou digitando, né? E esse texto de cima está acompanhando. Então vamos selecionar aqui a coluna e vamos colocar todo mundo para a esquerda. Vai ficar dessa forma. Então, selecionando minha coluna novamente, vamos adicionar aqui um formulário, né? Um formulário para validar. Eu gosto muito de manter essa estrutura com formulário porque
eu evito um retrabalho. Aqui eu já consigo fazer toda a validação dos campos, né? Ou seja, para identificar se o texto ele precisa ter a quantidade de caracteres, se o campo de e-mail tem um arroba, então é mais ou menos aqui que a gente vai fazer a configuração. A gente não vai entrar em detalhes dentro do form, porém já vamos adicionar a nossa estrutura form. Dentro do form vamos adicionar uma coluna e aqui vamos adicionar os nossos campos de texto, né, os text fields. Então clica aqui na coluna, vamos pesquisar text field e agora vamos configurar os nossos campos. Então selecionando aqui o primeiro, eu vou mudar aqui em cima, então vai ser text field e-mail. Vamos descer aqui um pouco. Aqui nessa opção eu vou digitar e-mail em label text, né? Descendo aqui embaixo, vamos colocar digite seu e-mail. Vai ficar dessa forma. Vamos descer mais embaixo. Aqui em input board eu vou colocar outline, que ele vai criar uma linha, né? Uma borda. Então eu vou mudar a cor dessa borda e vou colocar primary text, que é essa cor aqui padrão. Vai ficar dessa forma aqui. Prontinho. Vamos selecionar aqui o nosso form e já vamos dar um espaçamento para não ficar colado aqui com com o nosso texto. Então, eu vou colocar aqui um valor de 20, vai ficar desse jeito. Então, selecionando de novo aqui o meu text field, eu vou remover esse espaçamento que ele deu aqui de 8 e vamos duplicar o nosso text field. Pronto. Agora vamos mudar as informações. Então, aqui em cima vai ser df senha. Vou descer aqui embaixo, vamos colocar a senha, né? E digite sua senha. Apagar aqui, vai ficar desse formato. Vamos selecionar a coluna e vamos dar um espaçamento entre os elementos. Eu vou colocar aqui um espaçamento de 8. Vai ficar dessa forma aqui. Vamos selecionar novamente nossa coluna principal. É interessante também a gente renomear essas colunas para ficar mais fácil a localização. Quando tiver vários elementos aqui na nossa árvore, fica bem fácil de confundir. Então a gente pode dar um clique duplo nela para renomear ou vir aqui nessa opção e renomear. Então eu vou colocar coluna principal e vou marcar aqui, prontinho. Agora a gente já sabe que a nossa coluna principal é essa. Agora vamos adicionar aqui uma row, uma linha, e dentro dessa linha vamos adicionar um texto. Então eu clico aqui para adicionar um texto. Esse texto eu vou definir aqui como você esqueceu sua senha. É o padrão mesmo na tela de login. Aqui embaixo eu vou diminuir para light, vou deixar aqui dessa forma. E vamos selecionar a nossa row e vamos colocar o alinhamento para direita. Vamos dar um espaçamento aqui de 10, vai ficar mais ou menos dessa forma. E vamos de novo na nossa coluna principal e vamos adicionar o botão para finalizar. Então, vou adicionar ele aqui. Vamos dar um espaçamento aqui de 20 e também de 30 aqui na parte inferior. Vamos definir aqui como logar ou fazer login, vocês decidem colocar como logar. E aqui na minha largura desse botão eu vou colocar 250, ficar dessa forma. Vamos navegar aqui até a parte superior, vamos selecionar essa linha, né, essa row, e vamos definir também um espaçamento na parte superior de 30. Vai ficar aqui definido dessa forma. A gente já está mais ou menos com o nosso layout pronto. Então vamos selecionar aqui o nosso container, vamos também colocar como container principal, né, fonte principal. E aqui eu vou definir aqui um espaçamento de 10 para cada lado e arredondar os seus cantos. Então eu vou colocar aqui o valor de 15 ou 20. Então a gente já tem a nossa estrutura totalmente pronta, né? Agora vamos selecionar a nossa coluna e também vamos dar um espaçamento aqui de 10 para nossa coluna. Pronto. E agora a gente já tem o nosso layout totalmente responsivo. Então eu vou clicar aqui para visualizar. Então fez o carregamento, a gente está aqui no mobile, né? Então se eu clicar aqui em tablet, pode ver que já está funcionando perfeitamente. Se eu colocar aqui para desktop, ele fez essa adaptação. E você pode alterar da forma que você deseja. Você pode aumentar, né, esse tamanho aqui, se você quiser que ele pegue mais espaço. É só vir aqui no container principal e aí você aumenta essa largura máxima. Então você pode colocar aqui 750 e quando você for fazer o preview, quando eu clicar aqui, pode ver que ele já aumentou, né, esse tamanho desse container. Quando você faz essa adaptação aqui para o desktop, ele mantém essa estrutura.
Então, pessoal, para finalizar esse vídeo, vamos entender aqui de forma resumida a estrutura desse layout. Antes, eu vou corrigir aqui, eu coloquei a senha em cima, né? E vamos corrigir a ordem, vou colocar o e-mail aqui para cima e vai fazer essa correção. Então, voltando ao assunto, no meu conteúdo, né, no meu container principal, eu defini aqui uma largura de 600 pixels, que é a largura máxima, ou seja, se a tela for maior do que isso, ele vai manter a estrutura até esse tamanho. Então, podemos ver que fica bem mais agradável visualmente, independentemente do tamanho de tela que eu defini. Aqui embaixo também, nesse segundo container, eu defini uma largura máxima no valor de 450, 500. Não é uma regra, mas eu recomendo que você deixe entre esse intervalo de valores. Então, 400, 450, 550. E esse é o container principal, pois ele é que vai estar levando todo o seu conteúdo. Então, é ele que vai ser responsável por deixar o conteúdo bem harmonioso, a estrutura do seu layout. Se eu remover esse container aqui, vocês podem ver que vai ficar uma coisa estranha, porque os elementos, né, principalmente o text field, ele vai tentar se adaptar ao container principal, então fica meio bagunçado, meio estranho. Então, se eu aumentar esse container, se eu colocar aqui o valor de 800, vocês podem ver que os campos de texto eles também vão aumentar. Até se o botão não tiver definido um valor, ele vai também tentar se adaptar à estrutura do container principal. Então é bem interessante você manter essa estrutura e aí, com base nisso, você vai conseguir criar layouts totalmente responsivos com essa estruturazinha bem simples, né? Então é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima.